irmãos, terminando este estudo, né, super ocupado, nosso estudo tem como base o livro de Kevin DeYoung, Super Ocupado, da editora Fiel. Você pode, se quiser, adquirir este livro pelo Amazon. Até aqui nós vimos o seguinte, né? O que nós vimos até aqui? Nós vimos que as pessoas hoje em dia elas estão ocupadas, né? Todos estão muito ocupados, não importa se o que você é, o que você faz, todas as pessoas estão muito ocupadas. Quando nós falamos com os profissionais, eles estão muito ocupados. Quando nós falamos com as donas de casa, elas estão muito ocupadas, ou seja, as pessoas estão com o seu tempo bem preenchido. E o mundo, a tendência do mundo é ficar cada vez mais globalizado e cada vez mais ocupado. Nós vimos que a globalização não fez com que nós tivéssemos mais tempo, pelo contrário, tomou mais ainda o nosso tempo. Assim também como os avanços tecnológicos não nos trouxeram descanso. Na primeira lição nós vimos que, não lembro agora se foi na primeira ou na segunda, mas acho que foi na primeira lição, nós vimos que faz pouco tempo que o ser humano está ficando, né, com as luzes acesas e trabalhando até mais tarde, porque antes as pessoas trabalhavam do nascer do sol até o pôr do sol. Esse era o tempo de trabalho, porque depois, quando chegava em casa, não tinha energia, né, não tinha luz, tinha que queimar ali o querosene, então era muito difícil trabalhar. Mas com a chegada da luz elétrica, as pessoas começaram a ficar acordadas até mais tarde. Muitas coisas contribuíram para ficarmos acordados até mais tarde, todas as tecnologias. E essas tecnologias, elas não nos trouxeram descanso. As muitas tecnologias trouxeram facilidade, mas não descanso. E muitas pessoas estão muito sobrecarregadas, algumas estão ficando doentes com essa síndrome, né? Síndrome de burnout. O que é a síndrome de burnout? É a queima total das energias. Então a pessoa fica completamente esgotada. E para recuperar essas energias, meus irmãos, nós vimos preciso uma mudança de estilo de vida. Nós vimos também em 1 Reis, capítulo 20, versículo 40, onde nós vimos ali que, ocupados daqui e dali, nós deixamos escapar aquilo que é essencial, aquilo que é primário. O que significa isso? Nós podemos estar nos ocupando demais com coisas que não são tão importantes, e aquilo que é prioritário para a humanidade, nós estamos deixando escapar. E como igreja, nós precisamos buscar orientação em Deus e na sua palavra, porque a palavra do Senhor tem para nós sabedoria para a vida. Nós vimos também 3 perigos a evitar. Nós vimos também 3 perigos a evitar quando você é alguém super ocupado. O primeiro perigo é o perigo de estar ocupado demais. Estar ocupado demais pode roubar a nossa alegria. As pessoas que são muito ocupadas e que não têm tempo, especialmente para Deus, para a família e para a igreja, são pessoas que não têm alegria, porque estão o tempo todo ali trabalhando, né? O livro de Eclesiastes fala sobre isso. Estar ocupado demais pode roubar também o nosso coração. Nós vimos que a heresia é um perigo, que a apostasia é um perigo, mas estar ocupado demais também é um perigo para a vida espiritual. Porque Jesus fala, né, que os cuidados deste mundo e o desejo ambicioso pelas coisas desse mundo sufocam a palavra de Deus em nosso coração, e essa palavra então se torna infrutífera, ou seja, o crente ocupado demais, envolvido demais com as coisas desse mundo, ele não consegue frutificar espiritualmente, não consegue frutificar para Deus. É lógico, meus irmãos, né? Só ressaltando aqui, não tem como não ter uma vida ocupada hoje. Todos nós teremos uma vida ocupada, mas nós precisamos equilibrar o nosso tempo. É preciso trabalho duro e preciso descanso. Nós precisamos trabalhar duro, mas precisamos também estar presentes na casa de Deus, porque senão a nossa vida espiritual será infrutífera. O terceiro perigo é que estar ocupado demais
pode encobrir a podridão da nossa alma. Nós vimos que no Antigo Testamento, especialmente, no Novo Testamento também, mas no Antigo Testamento especialmente, eles tinham alguns tempos onde o povo de Deus parava tudo para olhar para dentro de si, ver os seus pecados e confessar os seus pecados. E se você parar para prestar atenção, nos nossos dias, você vai chegar à seguinte conclusão: nós temos pouco tempo para parar e refletir sobre os nossos pecados. E quando nós não paramos e refletimos sobre os nossos pecados, nós não nos arrependemos deles adequadamente. Então nós precisamos parar tudo às vezes, olhar para dentro da nossa alma, ver a podridão que está ali, colocarmos diante de Deus, buscarmos então reorientar a nossa vida em santificação. Diagnósticos a se considerar. Foi a nossa última lição. Tentar fazer tudo que é importante, mas não fazer o que Deus espera que você faça. Então tem muita gente tentando fazer muita coisa que é importante, mas não é aquilo que Deus espera que façamos. A ausência de estabelecimento de prioridades. Nós vimos que Moisés estabeleceu prioridades, os apóstolos também estabeleceram prioridades e Jesus estabeleceu prioridades. E diante das prioridades eles diziam não, quando era preciso dizer não. A alma estrangulada pela tela. Isso é algo do nosso tempo, né? As pessoas estão passando muito tempo na internet e não tem tempo às vezes para a família ou para o Senhor. A falta de descanso adequado, o perigo de não ocupar-se com as coisas certas, movido pelas intenções corretas. E agora sim, queridos, vamos ler ali Lucas capítulo de número 10, versículos 38 a 42. Marta e Maria. Essa lição, meus irmãos, ela é muito importante para a nossa reflexão, nós que estamos começando o ano, e o que é realmente importante para nós nesse ano de 2022. Nós temos que pensar sobre isso. Nós estamos começando o ano, as pessoas estão, é um novo ciclo, as pessoas estão fazendo seus propósitos, né, para o ano de 2022, fazendo seus intentos, seus projetos, mas o que realmente é importante, é nisso que nós temos que pensar, é isso que essa lição vai nos ajudar a refletir. Lucas capítulo 10, a partir do verso 38, diz assim: indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquietas e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma coisa só. Maria, pois, escolheu a boa parte, a melhor parte, e esta não lhe será tirada. Vamos, irmãos, orar mais uma vez? Senhor, em nome de Jesus Cristo, estamos diante da Tua Palavra, e a Tua Palavra, ela nos confronta, e ela nos leva a refletir sobre o que é realmente importante. Nós pedimos, Pai, em nome de Jesus, tem misericórdia de nós, e que pelo Teu Espírito, Pai, nós possamos ver o que é realmente importante, e que pelo poder do Teu Espírito nós possamos praticar e viver aquilo que é realmente importante. Isso, ó Deus, para a glória do Teu nome. Enche-nos, ó Deus, com a Tua graça e com o Teu Espírito. É em nome de Jesus que oramos. Amém. Então, meus irmãos, o que é realmente importante? Você tem aí uma imagem da casa de Marta e de Maria, e Jesus ali naquela casa. Então nós vemos que Jesus Cristo, ele entra num povoado, ele se hospeda na casa
dessas duas irmãs, Marta e Maria, e nós vemos que Marta era uma mulher ocupada, né? Uma mulher agitada. Marta está recebendo Jesus, uma visita muito importante, uma visita ilustre na sua casa, e ela quer que as coisas fiquem em ordem, ela quer servir Jesus da melhor maneira, ela quer a casa limpa, arrumada, ela quer servir a Jesus com a melhor refeição. Então ela está correndo ali de um lado para outro, procurando arrumar todas as coisas, enquanto a sua irmã Maria está ali sentada, né? Quieta, aos pés de Jesus, ouvindo os ensinamentos de Jesus. Só que quando nós olhamos para o texto, nós vemos que Marta, ela fica incomodada com isso. Ela fica incomodada, porque ela está trabalhando e a sua irmã está ali folgada, né? Está ali sentada, está ali não fazendo nada, não está ajudando. Imagine você na sua casa com muitas tarefas, tendo uma refeição para fazer, tendo ali muita coisa para ajeitar, e é só você e a sua irmã, você está trabalhando sozinho e a sua irmã está ali sentada aos pés de Jesus. Isso trouxe uma certa irritação para Marta. Veja o versículo 40. Marta agitava-se de um lado para outro, ocupada em muitos serviços, não em poucos serviços, em muitos serviços. Então ela se aproximou de Jesus e olha o que ela fala para Jesus: Senhor, você não está incomodado, você não se importa de que minha irmã esteja me deixando trabalhar sozinha? Senhor, ordena a minha irmã que venha ajudar-me, né? Sem pensar, sem raciocinar, Marta deu uma ordem para Jesus. Ela ordenou que Jesus ordenasse: Senhor, ordena a minha irmã que venha me ajudar. E veja o que Jesus responde a essa questão de Marta. Jesus diz: Marta, Marta, você está inquieta e preocupada com muitas coisas. Meus irmãos, muitos textos bíblicos vão nos falar a respeito disso, da inquietação humana e da preocupação humana. Nós estamos sempre inquietos e sempre preocupados. Sempre inquietos, sempre preocupados. E a Bíblia diz para nós nos aquietarmos e para nós descansarmos no Senhor. E Jesus diz então para Marta: pouco é necessário, ou mesmo uma coisa só. Jesus não está dizendo que o que ela está fazendo não é importante nem necessário, mas Jesus diz: pouco é necessário, ou mesmo uma coisa só. Maria, pois, escolheu a boa parte, em algumas traduções, a melhor parte, e essa parte não lhe será tirada. Vamos entender um pouco desse texto, né? A principal ocupação do cristão, meus irmãos, a principal ocupação do cristão, já que esse texto é um texto das Escrituras que se remete a nós, né? A principal ocupação do cristão. Nossa principal ocupação deve ser estar com Jesus, passar tempo com Ele, deliciar-se na sua presença. Essa deve ser a nossa principal ocupação. E por que a busca pela presença de Deus é tão importante? Nós acabamos de ver no Salmo 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Se Ele não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Se nós trabalharmos muito, né, acordarmos cedo e deitarmos tarde, mas sem a bênção de Deus, isso vai ser inútil, porque aos seus amados Ele dá enquanto dorme, né, enquanto descansam nele. Nós também vimos no Salmo 46 que pregamos no culto de fim de ano. Nós vimos naquele salmo que o Senhor é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Ali o salmista mostra que o mais importante é nós termos conosco a presença do Senhor. Então, meus irmãos, essa deve ser a nossa principal ocupação. Nós temos muitas ocupações, eu sei que você tem muitas ocupações, muitas tarefas, mas a nossa principal tarefa deve ser estar na presença do Senhor.
Por isso o encorajamento para você separar um tempo do seu dia. Separe um tempo do seu dia, assim como você separa tempo para tudo, para todas as tarefas, separe um tempo do seu dia para estar aos pés de Cristo, para estar aos pés de Jesus. As pessoas, meus irmãos, têm dificuldade de fazer isso, porque a gente já acorda acelerado, não é verdade? A gente já acorda já com muitas coisas para fazer, e tempo para estar com Deus, né? Nem sempre temos esse tempo, aquele que nos dá todo tempo. Marta, né? Quando nós olhamos para Marta, nós vemos que Marta estava fazendo coisas que eram importantes. Era importante limpar a casa? Era importante limpar a casa. Era importante preparar a comida? Era importante, sim. Tudo ali, tudo que ela estava fazendo era importante, porque se não fosse ela estar trabalhando, as pessoas não teriam o conforto de uma casa limpa ou de uma comida gostosa e não teriam aquele conforto que o serviço traz. Então, o que Marta estava fazendo era importante. E quando nós olhamos para a palavra, nós vemos que ela estava servindo como a Bíblia ordena o cristão a servir. Vamos abrir lá em Romanos capítulo 12. Vamos ver aí esses dois versículos. Romanos capítulo 12. Verso de número 7 diz assim: se ministério, dediquemo-nos ao ministério, ou que ensina, esmere-se no fazê-lo. Vamos ver também 1 Pedro capítulo 4. 1 Pedro capítulo 4, versículo de número 11. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, e a quem pertence a glória, o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Então a Bíblia nos ordena a servir. E Marta era uma mulher serva. Ela estava ali servindo. E quando nós olhamos para a igreja, meus irmãos, nós vemos que nós precisamos de Martas na igreja e mais, nós devemos ser Martas. Amém, queridos? Nós devemos ser essas Martas. Por quê? Porque alguém tem que arrumar as cadeiras, e a pessoa que arruma as cadeiras a gente nem sabe, né? Às vezes, na maioria das vezes, nós não sabemos quem foi que arrumou as cadeiras. E eu digo para você, arrumar as cadeiras dá um trabalhão. Quando nós temos na igreja um encontro de casais, ou um trabalho, né, que vai usar lá o salão social com bastante gente, arrumar a cadeira, arrumar a mesa, dá um trabalhão. Tem que pegá-las lá no fundo, trazê-las para dentro, limpá-las, arrumá-las um a um, né? Uma a uma, colocá-las ali à disposição. Isso, meus irmãos, leva tempo, leva cerca de 1 hora. Então nós precisamos de pessoas que arrumem as cadeiras, nós precisamos de pessoas que lavem a louça, e são poucos aqueles que se dispõem a lavar a louça. Nós precisamos dessas pessoas. Então nós precisamos de Martas, e nós precisamos ser Martas, nós precisamos ser cristãos que servem. Então o que Marta estava fazendo era importante sim. Então vamos ver aqui, né? Marta e Jesus. Marta achava que estava fazendo algo importante, e estava. E ela pede a Jesus que Maria também se envolva no trabalho dela. Ela pede ajuda. Mas Jesus não vê as coisas como nós vemos. Marta não estava fazendo nada de ruim, só estava afastada daquilo que é melhor. Então é como se Jesus estivesse dizendo assim: olha, isso que você está fazendo é importante, mas isso outro, que é estar na minha presença, é mais importante, é a boa parte, é a sobremesa, né? Então Maria escolheu a melhor parte. E agora, meus irmãos, veja só que interessante. Quando nós olhamos para a palavra de uma forma geral, nós vemos que é mais fácil nos envolvermos com as coisas da terra do que com as coisas do céu. É mais fácil fazermos as coisas da terra do que fazermos as coisas do céu. Porque as coisas da terra são movidas por inquietude e por agitação. Já as coisas do céu são movidas por quietude
E o pecado, uma das coisas que o pecado fez conosco é nos deixar inquietos e ansiosos. Então nós temos mais facilidade para arrumar a casa, para preparar as coisas do jantar e tudo mais, do que para estarmos na presença do Senhor. Eu sempre faço uma reflexão, nesses dias de festa, especialmente dias santos, lembrando que para nós no Novo Testamento, meus irmãos, todo dia é dia santo, Mas nós temos aí esses feriados, e esses feriados, eu vou citar dois que nos importam, a Páscoa e o Natal. Eles às vezes mais nos afastam de Deus do que nos aproximam de Deus, porque nós usamos esses dias não para estarmos na presença do Senhor em culto, mas nós usamos esses dias para festa, simplesmente festa. Temos tempo para tudo, para preparar a festa, para tudo. Temos o tempo que Marta tem, mas não temos o tempo que Maria tem, para quedar-se um pouco aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os ensinamentos. Alguém gostaria de comentar alguma coisa até aqui? Tem que fazer. Dá. Não deve ter razão no que ela está dizendo. O que faltou? Se foi Jesus autorizar, uma visita autorizada, ele não podia fazer isso. Você não está lá na casa, ele não podia fazer uma coisa dela. O certo ali, lógico, era ter duas, dar uma atenção, depois cuidar. Isso, exatamente. Isso é importante. As duas coisas são importantes, mas o que é a melhor parte, As duas coisas são importantes, mas o que é a melhor parte? Vamos trazer aqui para os nossos dias. Vamos pensar, por exemplo, na Páscoa, na nossa Páscoa. A Páscoa, ela é uma festa, no Novo Testamento. Lembrando que se a gente for seguir a regra mesmo, a linha do Novo Testamento, a nossa Páscoa é a Santa Ceia, O dia de Páscoa é uma coisa do Antigo Testamento, mas que nós transportamos também para a nossa prática, cristã. Mas vamos pensar nesse dia, nesse feriado da Páscoa, nesse domingo. O que seria importante? O que é importante? Nós estarmos na presença de Deus e também fazermos a nossa festa lá na nossa casa, a nossa celebração. Mas às vezes a gente faz a festa na nossa casa, mas não vem estar na presença do Senhor. É isso que Jesus está cobrando ali de Marta. Marta, seria importante você sentar aqui um pouco também, se alimentar espiritualmente e depois entrar nessa correria. Porque para nós, por causa do pecado, o que é mais fácil? A gente entrar na correria, porque é o curso desse mundo, é o fluxo desse mundo. O que é diferente é a pessoa parar tudo para estar aos pés do Senhor, para ouvir-lhe os ensinamentos. Exatamente. Para deixar. Mas já está tudo ajeitado, Mas Jesus foi bem claro quando ele disse assim: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça,
Isso mesmo. Sim. Irmãos, vamos transportar isso para o nosso dia a dia, né? Maria, ela está ali quedada, né? Está ali calma, tranquila, silenciosa aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os ensinamentos. Nós vimos que essa é a nossa principal lição. Se nós olharmos ali para esse texto com os olhos humanos, nós vamos chegar à conclusão que foi citada aqui. Marta é trabalhadora e Maria parece ser um pouco preguiçosa. Mas se nós olharmos com os olhos espirituais, que é o que o texto quer nos mostrar, nós vamos ver que Jesus não vê as coisas como nós vemos. E o que Jesus, como Jesus vê as coisas? Ele vê que o mais importante é estar na presença dele. Esse é o mais importante. É interessante que quando nós olhamos lá para as genealogias do Antigo Testamento, as primeiras de Gênesis, nós vimos que os filhos do mundo, eles conseguem desenvolver algumas coisas que os filhos de Deus não conseguem desenvolver. Por quê? Porque eles estão totalmente focados nesse mundo e os filhos de Deus estão na presença de Deus. Então veja, meus irmãos, às vezes nós vamos deixar de fazer muitas coisas, até de prosperar mais, mas para estarmos na presença do Senhor, que para nós e para o Senhor é o mais importante. Então, esse texto nos ensina que nós devemos quedarmos, termos um tempo, né? Um tempo, se possível, diário, para estarmos ali quedados aos pés do Senhor, a ouvir o que Ele tem a dizer, a ouvir-lhe os ensinamentos. Então, a importância da vida devocional. Eu faço uma pergunta a você: você tem uma vida devocional, uma vida de leitura bíblica e oração diária? Eu sei que muitos irmãos têm, talvez a maioria dos irmãos, mas talvez alguém aqui não tenha essa vida devocional. Eu quero encorajar você a ter essa vida devocional. Kevin DeYoung diz assim no seu livro: se você se sente horrivelmente ocupado e procura um plano para ajudar a restaurar a ordem em sua alma, em sua vida, em sua alma, este é o melhor conselho que conheço: gastar um tempo diário lendo a Bíblia e orando. Alguns minutos sem pressa são melhores do que uma hora cheia de distrações. Então veja, meus irmãos, se nós como crentes, nós queremos reordenar a nossa alma, a nossa vida espiritual, e a vida espiritual, a saúde espiritual é tão importante quanto a saúde física. Se nós entendemos assim, então nós vamos separar um tempo diário para a nossa vida devocional. Amém, queridos? O que é devocional? Devocional tem a ver com devoção a Deus. É preciso expressarmos a nossa devoção a Deus. É fácil fazermos isso na igreja, mas é mais difícil fazermos isso no nosso dia a dia, quando estamos a sós com Deus. E isso é algo que Deus valoriza grandemente. Quando o homem deixa as coisas desse mundo para estar na presença dele. Lembre que Jesus disse: os cuidados do mundo, a fascinação das riquezas, impedem o cristão de frutificar. Você quer frutificar na vida espiritual? Você quer frutificar como cristão? Então tenha um tempo devocional. O que Maria está fazendo? Maria está tendo um tempo de devoção a Cristo, um tempo de comunhão com Cristo Jesus. E é importante, né? Kevin DeYoung ressalta isso, que é melhor separar um tempo sem distrações para estar na presença de Cristo. Ou seja, nessa hora que você vai estar ali na sua devocional, é importante que você não esteja ocupado com outras coisas. Um dado importante da neurociência, que não está aí no slide, mas eu vou falar aqui para os irmãos. A neurociência diz o seguinte: é possível fazer duas coisas ou mais ao mesmo tempo, desde que essas coisas não exijam nenhum esforço mental. Por exemplo, é possível caminhar e conversar. Você vai caminhando e vai conversando. Você está fazendo duas coisas ao mesmo
tempo. É possível também, às vezes, né, dirigir e conversar. É possível fazer duas coisas ao mesmo tempo, desde que essas coisas não exijam esforço mental. Mas se exigir a concentração, não é possível fazer duas coisas ao mesmo tempo. Então, por exemplo, não é possível estar no culto, ouvindo a pregação e mexendo no WhatsApp ou no Facebook. Não é possível. Alguma coisa você vai perder. Porque ou você vai estar ali com a sua mente no WhatsApp, no Facebook, ou você vai estar com a sua mente na mensagem que está sendo pregada. Não é possível você fazer a sua devocional e ter uma vida de oração se você estiver ocupado com outras coisas. Não dá. Para ter uma concentração completa é preciso parar tudo. 30 minutos, né? Estabeleça talvez aí 30 minutos, 15 minutos para ler a Bíblia, 15 minutos para orar. Deus te dá 24 horas, estar 30 minutos na presença dele é muito? Não, e isso vai reordenar a sua alma, vai reorientar a sua vida espiritual, você vai ser alimentado espiritualmente. Nós vamos ver as consequências disso, né? Devocionais diária. Existem poucas coisas que demonstram mais nossa dedicação a Cristo do que fazer prioritário o nosso tempo com Ele a cada dia. Jesus está dizendo ali, Marta, o que você está fazendo é importante, mas o que eu quero é que você pare tudo e esteja na minha presença. O que você está fazendo é importante. Mas o que eu quero é que você pare tudo e esteja na minha presença. E Cristo valoriza isso. Deus distribuiu igualmente a todos as mesmas horas, as horas do dia, né? Deus distribuiu igualmente a todas as horas do dia. Nós fazemos com estas horas o que consideramos mais importante. E eu faço uma pergunta para você: o que é importante na sua vida? Se é importante estar com Deus, você vai estar com Ele. Devoção pessoal e fé. Devoção pessoal e fé. Se eu creio, se eu acredito que estar com Jesus é o mais importante, faço isso. Amém, irmãos? Amém, queridos? Pense nisso para 2022 como um projeto para a sua vida. Se você realmente crê nisso, não só entende, porque uma coisa é entender, outra coisa é praticar. Jesus disse: tem aquele que ouve a minha palavra e não pratica. É como alguém construiu a casa na areia. Ouviu, entendeu, mas não praticou. Aquele que ouve a minha palavra e pratica. É como quem construiu a casa numa rocha. Então, se você crê que estar com Jesus é o mais importante, você fará isso. A verdadeira fé é prática. Nós não reorganizaremos nossas prioridades até que creiamos que sentar aos pés de Jesus é a melhor parte. Maria escolheu a melhor parte. Escolha você também a melhor parte. É uma escolha. Jesus disse, veja ali o texto, né? Versículo 42. Maria escolheu a boa parte. É uma escolha. Eu tenho muita coisa para fazer. Mas eu posso estar 30 minutos aos pés do Senhor. Jesus disse aos seus discípulos, né? Eu estou falando 30 minutos, mas lá em Mateus 26, Jesus disse aos discípulos: nem uma hora vocês puderam orar comigo? Nem uma hora. Ok, João 6:33, né, que Dona Santa citou. Buscai, pois, o reino e a justiça em primeiro lugar, as demais coisas serão acrescentadas. Se eu creio nisso, eu vivo isso. Dizer é uma coisa, mas viver isso é que trará a bênção que nós tanto procuramos. O poder do hábito. Charles Duhigg, em seu livro O Poder do Hábito, o hábito, não o poder do árbitro, né? O poder do hábito. Em seu livro O Poder do Hábito, ele argumenta o seguinte, que as pessoas geralmente mudam com mais eficiência seus hábitos, focando sobre um único modelo que ele chama de hábito fundamental. Como isso funciona? Imagine que se você definisse como seu hábito fundamental ler a Bíblia e orar todas as manhãs.
Então esse é um propósito, né? Se você fizesse esse propósito. Não, eu tenho como propósito ler a Bíblia e orar todas as manhãs. Esse é o seu propósito. Então você vai reorganizar a sua vida para cumprir esse propósito. Certo, irmãos? Porque se a gente quer mudar o nosso hábito, a gente precisa reorganizar a nossa vida, não é verdade? Se você quer mudar o hábito, mas não reorganiza nada, não muda. Se você quer, por exemplo, fazer uma dieta, mas não muda a sua compra no mercado. Esses dias alguém falou assim: pastor, eu parei de tomar Coca-Cola. Eu falei: ah, é? E como você consegue? Ele falou: não comprei, não compro mais. Então reorganizou o hábito. Não compra, não tem em casa, não toma. Porque se comprar, toma, né? Então você precisa reorganizar. Imagine que você vai, não, tem um propósito. Não, esse ano eu vou ler o Novo Testamento, esse ano eu vou ter vida de oração, esse ano eu vou estar na presença de Deus, vou fazer o culto doméstico, o culto familiar. Então, para fazer isso, você precisa reorganizar a sua vida. Se você definisse como seu hábito fundamental ler a Bíblia e orar todas as manhãs, o que poderia mudar em sua vida? Eu vou ler aqui que ficou pequenininha aí a letra, né? Primeiro, para acordar cedo, você tem que ir dormir mais cedo. Então você definiria isso. Como eu vou ler a Bíblia de manhã, então eu vou dormir mais cedo. Se eu quero acordar às 5h30, então eu tenho que deitar no máximo às 10h30. Você também mudaria o seu hábito alimentar noturno, porque quem dorme com barriga cheia, meus irmãos, não dorme. Então você precisa, não, vou comer mais cedo para eu dormir melhor. Então isso te ajudaria também a emagrecer. Você pensaria antes de assistir uma série de TV ou navegar na internet à noite. Puxa, se eu navegar na internet agora à noite, eu vou ter dificuldade para acordar amanhã de manhã para ler a Bíblia e orar. Então eu não vou fazer isso, não vou mexer no WhatsApp à noite. E esse é um problema que eu tenho citado aqui na igreja, porque os jovens não têm vindo à escola dominical. E por que a escola dominical está morrendo em muitos lugares? Por quê? Porque os crentes vão dormir sábado à noite, 1h, 2h, meia-noite, e aí depois como é que vai acordar de manhã? É mais difícil. Sábado à noite os jovens vão dormir domingo de manhã. Sábado à noite vão dormir domingo de manhã. Né? E às vezes os pais vão dormir tarde e não trazem as crianças para a escola dominical. Então, se eu tenho como propósito ser aluno da escola dominical, eu vou reorganizar a minha vida. Sábado, vou dormir mais cedo. Isso ajuda a emagrecer, viu? Dormir mais cedo. Você se sentiria, e fazendo isso, né? Se você reorganizar a sua vida dessa maneira, eu só citei aqui algumas coisas, e se você conseguir ler a Bíblia e orar todas as manhãs, você vai se sentir espiritualmente mais forte para vencer as lutas e as tentações do dia a dia. Amém, queridos? Jesus disse: vigiai e orai para não caíres em tentação. A carne é fraca, o espírito está sempre pronto, mas se você não fortalecer o espírito, sua carne vai estar fraca, você vai cair em tentação. Então o crente que tem vida devocional, que lê a Bíblia e ora, ele é alimentado pela palavra, ele é fortalecido pelo Espírito, ele vence as tentações. Benefícios, né? Maria escolheu a melhor parte. Quais os benefícios de escolher a melhor parte? Benefícios espirituais de estabelecer vida devocional como hábito fundamental. Se eu definir ter vida devocional diária, estarei mais propenso a ver as lutas e perdas por outra perspectiva, pela perspectiva espiritual. Verei meus problemas diários à luz da palavra de Deus e à luz da eternidade. Me tornarei mais como Jesus, mais paciente, amável, tolerante e pensarei mais no outro. Veja, meus irmãos, às vezes o crente não parece crente. Às vezes o crente, ele é impaciente, não tem amor, é intolerante e não pensa nos outros. Mas por que isso acontece? Porque não está tendo vida de comunhão com Deus. Vida devocional.
E quando a gente não tem vida devocional, a gente é como qualquer outra pessoa do mundo carnal. Maria escolheu a boa parte, né? Escolha a boa parte para ser como Jesus. Se nós estivermos aos pés de Jesus, murmuraremos menos, eu colocaria murmuraremos menos, ou não murmuraremos. Porque uma das consequências de não estar aos pés do Senhor é a murmuração. E outras mudanças, né? Outras mudanças. A necessidade de pararmos tudo para sermos ministrados. Não podemos ministrar antes que tenhamos sido ministrados. Como é que você vai dar aquilo que você não recebeu? Então, quando você está na presença de Deus diariamente, você recebe, e quando você recebe, você pode entregar. Deus disse a Abraão: "Se tu uma bênção". Como que Abraão seria uma bênção? Estando na presença de Deus. Porque a bênção, meus irmãos, ela não é nossa, ela é do Senhor. Jesus disse: "Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura". Tudo isso, né, ser uma bênção e ir, tudo isso será impossível para nós sem estarmos na presença de Deus. Isso só é possível quando estamos na presença de Deus e quando temos comunhão com Ele. Veja ali rapidamente João capítulo 15. João capítulo 15. Versículo 5 diz assim, João capítulo 5, versos 15, João 15, verso 5 diz assim: "Eu sou a videira e vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Sem mim nada podeis fazer". Então, como é que eu vou ser uma bênção e como eu vou ir e cumprir a missão sem Jesus, sem estar nele? É impossível. Só é possível estando nele. Lucas 10, 38 a 42 é o texto que nós lemos. Vamos ver lá, Deuteronômio capítulo 8, versículo 3. Deuteronômio capítulo 8, verso 3. O que nos importa aqui é o final do verso 3. Mas eu vou ler todo o versículo. "Ele te humilhou, te deixou ter fome, te sustentou com maná, que tu não conhecias nem teus pais o conheciam, para que você entendesse que não só de pão viverá o homem, mas de tudo o que procede da boca do Senhor viverá o homem". Lucas 10 e Deuteronômio 8 estão ligados. Por quê? Porque a bênção vem do Senhor. Era isso que Marta deveria entender e é isso que Maria já tinha entendido. E é por isso que Maria está ali na presença do Senhor ao ouvir-lhe os ensinamentos. Meus irmãos, não sabemos, não saberemos dizer não à loucura do mundo até aprendermos a dizer sim a Jesus. Vou ler novamente. Não saberemos dizer não à loucura do mundo até aprendermos a dizer sim a Jesus. Não é errado estar super ocupado. O erro está em estarmos ocupados demais para estarmos com Jesus, com o seu povo e servindo ao seu reino. Amém, queridos? Faça parte desses propósitos aí. Faça parte desses 5 propósitos. Nesse primeiro semestre, leia todo o Novo Testamento. Se você ler poucas páginas por dia, você terá lido no primeiro semestre todo o Novo Testamento. Eu não sei qual é a Bíblia, né? A minha é de letra gigante, né? Então, nessa Bíblia de letra gigante, se eu ler 5 páginas por dia, em 90 dias eu terei lido todo o Novo Testamento. Eu não sei qual é o tamanho da sua Bíblia, nem da sua letra, mas conte quantas páginas tem o Novo Testamento e divida por 90 dias. Se você falhar em algum dia, você terá aí
primeiro semestre. Separe um tempo para orar todos os dias. O apóstolo Paulo diz lá em 1 Tessalonicenses 5,17, orai sem cessar. O que significa isso, meus irmãos? Não significa que você tem que orar 24 horas, né? Se bem que podemos fazer isso, mas significa que nós não podemos cessar, interromper as nossas orações. Não cessem de orar, nós precisamos orar todos os dias, então separe um tempo para orar todos os dias. Reúna a família para o culto doméstico, nós vamos estar orientando a igreja a fazer o culto doméstico. Mas eu digo a você já, como você pode fazer o culto doméstico? Leia um trecho das Escrituras, reúna sua família, faça uma oração, leia um trecho das Escrituras e faça mais uma oração. Se possível, comente ali um pouco das Escrituras. Mas o culto doméstico é isso, é simples. Geralmente não demanda muito tempo. 15 minutos, 10 minutos, você pode fazer antes do café da manhã ou antes do almoço, mas faça o culto doméstico. Seja um aluno da escola dominical. Sei que você está presente aqui, mas seja um aluno fiel da escola dominical. E seja também um fiel dizimista, porque Deus abençoa com prosperidade aqueles que assim o são. Vamos colocar em pé, meus irmãos. Está aí o nosso tema da escola dominical. Venha o teu reino. Comece hoje mesmo a ler o Novo Testamento. Comece ali